Olá, estamos começando mais um Paraná Zen e espero que vocês tenham tido aí uma abençoada semana. Nós começamos semana passada, nosso último programa, onde eu vim trazer para vocês sobre a lei da magia, as leis da magia, né? São 28 leis ao todo e semana passada eu abordei com vocês as 10 primeiras leis da magia, né? A gente falou um pouquinho sobre a lei do conhecimento, a lei do autoconhecimento, né? A lei da causa e efeito, sobre associação, sobre a lei da simpatia, sobre a semelhança, né? Sobre a lei do contágio e terminei falando com vocês sobre atração positiva e atração negativa. Então, hoje eu quero voltar com vocês com mais algumas leis, tá? Não vou conseguir terminar de abordar esse assunto nesse nosso programa de novo. Então, vai ter uma continuidade, vai ter uma terceira parte que vai ficar para outra semana, porque é um assunto mais complexo e tal, embora eu esteja lendo aqui um resumo, tentando transmitir para vocês meio enxuto, mas como o nosso tempo aqui é pequeno, né, esses 20 e poucos minutinhos que a gente tem toda semana aqui, mas o legal é que vocês podem depois procurar lá no YouTube, procurar no meu canal, ou me escrever que a gente manda o link para vocês, como você também tem a reprise do programa aqui nas quinta-feiras e consegue reassistir tranquilamente aí o assunto, né? Como eu falei semana passada para vocês, eu uso esse livro aqui há muitos anos, muitos anos, tá? É um livro de magia, é um livro de bruxaria, mas ele não ensina a fazer bruxaria. Ele é um grimório, tá? Grimório, ele é diferente de um livro, porque o grimório, quando ele é publicado, são publicados efeitos já causados e registrados, né? O que é um grimório? A pessoa transcreve vários autores situações reais já testadas, tá? Então, esse grimório aqui, ele é um grimório para o aprendiz de feiticeiro, ou seja, ele nem é considerado um livro, né? Ele é um endosso de um livro de feiticeiro, né? Por exemplo, quando a gente vai pegar um livro lá de São Cipriano, que talvez seja o mais famoso aí que o pessoal tem aí, né? Até por cultura. Há muitas palavras, muitas coisas lá no São Cipriano que a gente não consegue interpretar e que o Grimório vem e explica, tá? Então, se você conseguir comprar esse livro aqui, ele é muito bom. Muito bom. É um livro muito completo, de 660 páginas, e que ele traz aí para o nosso dia a dia, aí para quem gosta do mundo místico, ele é muito bom. E vou dizer mais, independente da tua religião, isso aqui eu recomendaria até para um padre e para um pastor, tá? Até para saber interpretar e lidar às vezes com situações aí de um fiel, de alguém da tua igreja aí que vem às vezes, né, sai de uma dominação religiosa, de uma umbanda, de um candomblé, ou até mesmo do Aquimbanda, uma seita aí, e acaba se convertendo ao cristianismo. Esse livro ajudaria muito um padre, um pastor aí, entender às vezes o mundo, o Wicca, né? Então, eu vou começar hoje, né, na nossa 11ª lei. Tá? Semana passada foi até a 10 e hoje vamos ver até onde a gente consegue ir aí, tá bom? A nossa 11ª lei é a lei dos nomes. Ao conhecer o nome, você conhece o que é nomeado. Ao conhecer o nome completo e verdadeiro de um objeto, ser ou processo, você tem o controle total sobre ele. O que há em um nome? Tudo. Vamos lá. O que isso quer dizer? Pronome de tratamento.
Aula de português, né? A partir da hora que você tem um nome, que você sabe um nome, perfeito, você consegue se dirigir, né? Você vai fazer uma oração pelo teu filho, interceder por ele. Vou acender uma vela para o anjo de guarda e vou interceder. Ok, você sabe o nome do seu filho, né? Agora, quero rezar, quero fazer uma corrente de oração por tal pessoa. Você tem que saber o nome da pessoa, né? Quando você sabe o nome completo, então fica mais fácil ainda. Eu vou dizer para vocês um exemplo bem clássico aí. O pessoal, quando perde um objeto, o que reza para quem? São Longuinho, né? Dá até os pulinhos. Mas ali você diz, né, para São Longuinho, o que você está procurando. Olha, eu perdi minha caneta azul. Olha, eu perdi a chave do meu carro. Você está dando o quê? Nome completo, descrição ao objeto. Então, não é válido apenas saber o nome da pessoa, mas também para um objeto, né? Quando você tem nome na magia, você tem meio caminho andado, tá? 12ª lei, lei das palavras de poder. Gente, isso é muito importante. Vamos lá. Certas palavras são capazes de alterar a realidade interna e externa daqueles que as pronunciam. E seu poder para repousar tanto no som quanto no significado. Para os sábios, uma palavra basta. Tá? Gente, palavra tem força, palavra tem poder, né? Uma prova muito simples é que uma palavra tem poder. Você vai casar, tanto no juiz de paz quanto no padre, né? O casamento só está feito quando ambos olham para o casal e dizem: eu os declaro casados. Hã? Não é assim? Então, foi dado o quê? Uma ordem, uma palavra. A partir dali, assina o papel. Somente depois dali que se assina o papel. Primeiro, a ordem. Né? Foi dado uma palavra. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Tá? Eu ando seguindo o pessoal em rede social, eu vejo uma menina aí que anda viajando pelo Brasil e tal, e falam que ela tem esquizofrenia e tal. O pessoal deve conhecer em TikTok, ela tá bem forte. Teve agora aqui em Foz do Iguaçu, passou um tempo aí, agora ela já voltou para São Paulo, e todos os vídeos dela, ela é cristã, ela tá com a Bíblia na mão, mas em nenhum momento eu vejo ela falar de bênçãos, né? Ela fala assim: eu amaldiçoo tal pessoa, eu amaldiçoo tal pessoa, eu tive agora em Foz do Iguaçu, amaldiçoo todas as pessoas. Então, por mais inocente que às vezes seja a fala dela, ela está causando ali com a palavra dela, ela está dando uma ordem, né? Como cristã é meio errado, porque se fosse um cristão mesmo, estaria o quê? Eu abençoo, né? Porque o cristão, quando ele é cristão, ele abençoa até o inimigo dele. Quanto melhor, mais abençoado tiver, menos vai incomodar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as palavras, elas têm poder, tá? 13ª lei, a lei da personificação. Personificação, o que é isso, né? Qualquer fenômeno pode ser considerado vivo ou possuidor de personalidade como uma entidade ou ser, e tudo pode ser tratado dessa maneira. Tudo pode ser uma pessoa. Como assim? Vamos lá. Você vai no centro espírita pedir, sei lá, para um filho teu, né? Um descarrego, sei lá como é que vamos dizer, um passe, né? Ou vai lá no padre pedir para o padre benzer teu filho, mas teu filho é meio revoltado, não acredita nisso. O que você faz? Você leva o quê? Uma peça de roupa dele. A partir daquele momento, aquela peça de roupa representa quem? O seu filho. Então é o quê? É uma personificação. Tá? Você manda fazer um trabalho de amarração, um trabalho de união amorosa. O magista coloca lá na mesa o quê? 2 bonequinhos de voodoo. Né? O que o voodoo representa? A pessoa. Então, o que foi feito ali? A personificação.
Tá? Então, isso também é uma lei. Entenderam? Tá? Tudo pode representar uma pessoa. Tudo pode representar uma pessoa. Tá? Agora eu vou falar de duas leis aqui que são, talvez, que confundem muitas pessoas. Tá? Principalmente o pessoal que de religião que incorpora. Tá? Que Umbanda, Candomblé e tal, o pessoal que né, fecha os olhos lá e incorpora. A 14ª e a 15ª lei. A lei da invocação e a lei da evocação. Há diferenças aí entre invocar e evocar. Tá? Então, a lei da invocação é assim, ó. É possível estabelecer comunicação interna com entidades interiores a si mesmo. Essas entidades parecem estar dentro da pessoa durante um processo de comunicação. Seres de dentro. Vou fechar meus olhos e vou invocar. Entendeu? Estou falando com o meu interno, estou invocando um ser aqui dentro, um espírito aqui dentro, uma comunicação interna. Tá? Estou invocando. Tá? Aí a gente tem a evocação. O que é? É possível estabelecer uma comunicação externa, de dentro ou de fora de si mesmo. Essas entidades parecem estar fora da pessoa durante um processo de comunicação. Seres de fora. A psicografia é o quê? É uma evocação. Por quê? Você está recebendo uma mensagem de fora. Né? Então, vamos evocar é externo, é de fora. Invocar é interno. Invocar é íntimo. É teu, é sozinho, é pessoal. A evocação já pode ser no coletivo, porque você está evocando o externo. Tá? 16ª lei, a lei da identificação. É possível, por meio de associação máxima entre os elementos de uma pessoa e outro ser, de fato se tornar aquele ser ao ponto de compartilhar o seu conhecimento e ter domínio sobre a energia. Você pode tornar o outro. É quase a situação da personificação. Uma mãe pode tomar uma bênção no lugar de um filho. Pode. Tá? Sei lá, vamos dizer assim. A pessoa que você conhece precisa de uma bênção, alguma coisa, ela não pode ir na igreja naquele dia. Você pode representar ela. Né? Você pode, né, se identificar. Tá? Não é só em objeto, mas sim em pessoa, em energia. Tá? Lei dos dados infinitos. O número de fenômenos para se conhecer é infinito. Nunca deixaremos de ter o que aprender. Sempre há algo novo. Essa 17ª lei, ela nos fala uma coisa muito simples. Ninguém sabe tudo, a gente sempre tem que aprender algo novo. O aprendizado é infinito. Os dados são infinitos. Né? A medicina toda hora descobre um novo remédio, um novo tratamento. E nós, no campo espiritual, toda hora aprendemos uma reza nova, uma simpatia nova, um meio de energização novo, algo que é bom para algo novo, porque a gente está em constante aprendizado. Eu, Johnny, não basta ter só esse livro aqui. Né? Eu tenho que comprar outros e outros e outros, e lendo, e lendo, e lendo. Por quê? Há sempre o que aprender. O nosso conhecimento é infinito. Tá bom? Aí nós temos uma outra lei quase emendada com essa aqui, que é a lei dos sentidos infinitos. Todo mecanismo de sentidos de qualquer entidade é limitado em alcance e tipos dados percebidos.
Apenas porque você não pode ver, não significa que não está ali. O que isso quer dizer? Vamos no cemitério? Vamos. Ok. A gente vai rezar para o ente querido. Vai lá, lavar o túmulo, né? Levar a flor e tal. Você não vê o corpo ali, mas você sabe que está ali. Então, por que você está cuidando? Então, isso é um sentido infinito. Tá? É um sentido infinito. Na espiritualidade, né, eu já falei isso para vocês, não é porque você não vê que a coisa não está ali. O espiritual é impalpável, mas é sentido. Isso é fé. Né? Isso é fé. Tá bom? A gente vai falar agora da 19ª lei, tá? Que é a lei dos universos pessoais. Todos vivem e muito possivelmente criam um universo único que nunca pode ser 100% idêntico ao vivido por uma outra pessoa. A chamada realidade é, na verdade, uma questão de opiniões consensuais. Você vive em seu cosmo e eu vivo no meu. Ou seja, cada pessoa no seu quadrado. Tá? Não é porque nós dois vamos numa balada, numa festa, que a gente vai se divertir igual. Vamos, às vezes, beber a mesma bebida, ouvir a mesma música, ver as mesmas pessoas, mas isso não quer dizer que a gente é igual um ao outro para se divertir igual. Né? Vamos viajar de avião? Vamos. Não é porque eu tenho medo de avião e você não tem, que a tua viagem vai ser linda, maravilhosa, eu vou estar no mesmo voo que você, mas eu vou estar apreensível. Por quê? Porque eu tenho medo. Então, o meu cosmos é esse. Né? Então, quando a gente aprende a respeitar, né, o universo pessoal de cada um, muda a nossa concepção, muda a nossa forma, muda o nosso meio, não só de respeitar, mas de ser recíproco, né, de receber do universo esse respeito. Né? Tem um ditatozinho ali que a gente usa muito, né? Cada macaco no seu galho. Então, cada um no seu quadrado. Então, isso aí é um exemplo básico, mas fácil de explicar sobre o universo pessoal. Tá? E é claro que aí a gente vem com a nossa 20ª lei, né? Que é dos universos infinitos. O número total de universos em que todas as combinações possíveis de fenômenos existentes poderiam ser organizadas é infinito. Todas as coisas são possíveis, embora algumas mais prováveis do que a outra. A fé remove montanhas. Ah, mas é muito difícil isso aqui. Ok, é difícil. Mas não quer dizer que seja impossível. Afinal, o universo, essa lei diz para nós o quê? O universo é infinito. A nossa fé é infinita. Tá bom? Então, essa foi a nossa 20ª lei. Tá? Eu vou deixar agora as 8 leis que faltam aí para o programa da semana que vem, né? Até porque senão vai ficar muito puxado, tá falando de leis e tal aí para vocês. E é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou trazer várias coisas aí, estou preparando já para o mês que vem. Muita coisa aqui sobre esse livro aqui que é muito bacana para a gente estar, né, conversando, para a gente estar discutindo e colocando aí. Eu não sou apresentador de televisão, não.
tá? Eu sou um magista, sou um bruxo, o pessoal me procura para mim atender, o pessoal me procura para mim fazer consultas por aí, né? E acaba sempre que eu venho procurar, né, nos livros aqui, falar um pouquinho para me entender sempre, né, como eu consulente, um pouquinho do que aconteceu, tá? Porque a gente carrega na nossa vida uma herança hereditária, espiritual, tá? A gente carrega isso aí. Então, antes, né, de a gente falar sobre algo que aconteceu, a gente tem que entender o porquê. E às vezes esse porquê não está na nossa vida agora. Às vezes esse porquê não veio de agora. A gente traz na nossa herança espiritual, na nossa ancestralidade. Lá atrás, nosso pai, nossa mãe, nossos avós podem ter cometido alguns errinhos espirituais, às vezes um crime, alguma coisa, que a gente traz agora essa carga. Como nós em vidas passadas também, né? Agora a gente passou, essa semana, que passou, né, comecinho do mês agora, pelo dia de finados, né? E eu estudando, eu descobri que a igreja dá uma indulgência plena aos mortos, né? E eu não sabia disso, não sabia que a igreja católica dava uma indulgência plena aos católicos falecidos. Não quer dizer que a gente né, ganhou essa indulgência, não. Então, isso tudo faz sentido. A indulgência plena faz sentido. Por quê? Imagina só, você falece, né? Você carrega com você vários crimes, várias situações, e aí você morre. Pam! Onde vai? Vai para o purgatório. E depois, quando você voltar para cá, vai trazer toda aquela carga novamente. Então, o que acontece? A indulgência plena que a Igreja Católica dá é justamente para quê? Para que você que está lá, enfim, com o teu ente querido, descanse em paz. Ele se livre dos pecados e tudo que ele fez aqui na terra, né? Então, se você é católico, pode procurar um padre aí na tua igreja, na tua cidade, e dizer para ele que você quer a indulgência. Só que essa indulgência a igreja só dá ah, em dia de finados, tá? Nessa semana do finados ali que dá, tá? E tem que ser um membro da família que tem que ir lá pedir, tá? São em 4 etapas ali para fazer, né? Mas isso aí, tranquilamente, né? Assunto aí para um padre explicar para vocês, não é para mim, tá? Vocês podem estar aí perguntando para um padre explicar um pouco mais sobre a indulgência, né? Só entrei aí nesse detalhe para vocês saberem que a gente carrega a herança espiritual sempre, tá? Então, eu como bom bruxo, eu acabo tendo que ler e estudar sobre outras religiões, porque as pessoas que me procuram nem sempre são espíritas, né? Como eu falei no programa passado, toda religião ela é espiritualista, mas nem toda é espírita, né? Então, ah, ah, eu trago assim para vocês dentro daquele meu conhecimento e que sempre eu vou procurando aprimorar. E para isso eu tenho que estudar outras religiões, né? Então, quando eu vou à África, quando eu vou a esses lugares, eu vou para estudar o voodoo, quando eu vou para estudar sobre as religiões africanas, né? Quando a gente faz essa viagem pela América Latina, até chegar lá em cima no México, a gente vai estudando, né, sobre a religião, sobre Pachamama, sobre a religião Aymara, aqui da Bolívia, né? Aí a gente já começa a entrar naquela parte um pouquinho mais pesada que o pessoal tem medo, né? Aí com os cubanos, com os mexicanos, né? E que é a santeria, né? A santeria cubana, né? E nada mais é do que a nossa quimbanda aqui no Brasil. E aí, de repente, quando vê, eu tô lá em Portugal, né? Dentro da igreja, em Fátima, no santuário, eu tô aqui em Aparecida. Mas por quê? Porque eu acho importante buscar esse conhecimento, né? Eu tenho que estar pronto para acolher pessoas de qualquer religião, sem julgar, né?
Eu sempre falei assim, minha casa não tem placa de religião, né? Tem uma pessoa aí preparada para acolher e tentar melhorar a vida de alguém, tá? Eu sempre falo, quem me procura, eu não tô aqui para diminuir a vida de ninguém, eu tô aqui para aumentar, para melhorar a vida de alguém, tá? Eu entro na vida de alguém para somar, tá bom? Então, eu finalizo esse programa aqui de hoje com vocês, deixando aí a vocês um conhecimento aí sobre essas leis, as leis espirituais. Passem elas para uma pessoa que você conhece. Tenta, assim, indicar a gente aí, tá bom? Independente da tua religião. Desejo a vocês uma abençoada, maravilhosa semana, que seja uma semana de vitória para cada um de vocês, tá? Que vocês sigam aí com muito, muito, muito amor no coração, muita plenitude. Axé para todos vocês e até semana que vem.